Boa noite, meu querido Alfartano. Boa tarde, meu querido Alfartano. Bom dia, meu querido Alfartano. Não importa a hora que você esteja assistindo essa videoaula, o que importa é que o conteúdo sirva para que você consiga a tão sonhada aprovação nas carreiras militares, ou se você está assistindo essa aula com outra finalidade, sei lá, vai fazer o Enem, ou então deu aquela sorte grande, né, de no seu concurso, que não é para as carreiras militares, cair a parte de História Geral, pois pode contar comigo. Sou o professor Newton Matos, que vai junto aí nessa caminhada. Vamos falar de quê? Vamos falar de Revolução Inglesa. Vamos chamar de Revolução Inglesa. Você notou que eu dei um espacinho? Mas por que eu dei um espacinho? Porque a gente pode chamar de Revolução Inglesa ou pode chamar de Revoluções Inglesas. Porque, Newton, tem diferença? Cara, não tem muito não, certo? A gente pode botar Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas por um motivo simples. Porque a gente pode pegar aqui dois períodos de um mesmo processo revolucionário. Dois períodos de um mesmo processo revolucionário. Newton, como assim? Essas revoluções ou esta revolução estão atreladas ao século XVII. Estão atreladas ao século XVII. Newton, século XVII, mas eu ouvi dizer que boa parte dessas revoluções é no século XVIII. Pois é, a Revolução Inglesa é pioneira nesse processo de revolução. E tenho dois cenários aqui. Eu tenho o primeiro cenário, que é o cenário da Revolução Puritana, que é o cenário da Revolução Puritana, e eu tenho um cenário que é o cenário da Revolução Gloriosa. Revolução Puritana, Revolução Gloriosa. No que tange a Revolução Puritana, entre 1640 e 41 até o ano de 1649. E no que tange a Revolução Gloriosa, o ano de 1688, certo? 1689, 1688, 1689. E o que a gente vai ter aqui, Newton? Vamos lá, vamos colocar aqui algumas boas definições. Aqui eu vou ter uma guerra civil. Aqui eu vou ter uma guerra civil. Então vamos colocar bem aqui, guerra civil. Certo? Newton, uma guerra civil dentro da Inglaterra, exatamente. E essa guerra civil, Newton, entre quem e quem? Essa guerra civil é entre nada mais, nada menos, opa, caiu aqui, entre nada mais, nada menos do que o rei versus o parlamento. Do que o rei versus o parlamento. E quando eu falo do rei aqui, eu também atribuo algumas questões de caráter religioso. Algumas questões de caráter religioso. Porque eu vou encontrar o que aqui? Nesse caso aqui, eu vou encontrar aqui a junção de anglicanos e católicos no apoio a esse rei. E no caso do parlamento, eu vou encontrar puritanos. E esses puritanos são, em boa parte, certo? Aqueles que você define como calvinistas. Lembrando que estes calvinistas aqui, eles mudam a nomenclatura dependendo da região da Europa. Presbiterianos, huguenotes, puritanos. Então você acaba tendo aqui, certo, um conflito entre o rei e o parlamento, que acabam, querendo ou não, ganhando contornos de caráter religioso. Acaba ganhando contorno de caráter religioso, certo? E eu tenho a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, nada mais, nada menos, do que vai por fim, certo? Aquilo que é o absolutismo inglês. Essa Revolução Gloriosa vai ser marcado por um documento chamado Bill of Rights, que talvez seja a informação mais importante, que você vai ter nessa aula. O Bill of Rights, 1688, 1689. Esse Bill of Rights também é chamado de Declaração de Direitos. Também é chamado de Declaração de Direitos. Declaração de Direitos. Na prática, você vai ver, já vou colocar aqui, deixar o esqueminha todo preparado. Na prática, você vai ver que eu vou ter uma subordinação
subordinação do rei ao parlamento. Subordinação do rei ao parlamento. Newton, essa subordinação do rei ao parlamento, eu acho que eu sei o que significa. Quer dizer, então, que dentro da Inglaterra eu terei o início de uma característica que é a da monarquia parlamentarista. Monarquia parlamentarista. Newton, mas foi assim de uma hora para outra? Claro que não. Se eu quisesse, eu ainda pegaria aí um pedaço do que será a República de Cromwell. Só que a gente vai ver direitinho o que é essa República de Cromwell. Vou pegar o material aqui para dar uma ideia para vocês, certo? Que você tem aí em suas mãos, né? Eu tenho aí uma revolução ou duas, né, etapas de uma mesma revolução, por isso revoluções inglesas ou Revolução Inglesa, e você vai ver que eu tenho um movimento político, militar e religioso que vai pôr fim ao absolutismo na Inglaterra, quando século XVII. Então é a primeira dessas revoluções que você costuma estudar, bem atreladas aí mais ao século XVIII do que ao século XVII. Basicamente, o que é que eu vou ter no início? Atritos entre os Stuart, a dinastia Stuart e o parlamento. Eu vou ter inicialmente uma guerra civil. Depois dessa guerra civil, eu terei um período republicano na Inglaterra, porém um período republicano que você vai ver que tem contornos autoritários, uma restauração monárquica, um breve momento de restauração monárquico, e depois eu vou ter a Revolução Gloriosa configurando o que a Inglaterra é hoje. A primeira coisa que você tem que entender é que a gente vai ter aqui, dentro dessas revoluções, certo? Antecedentes que são antecedentes muito perigosos. Newton, como assim antecedentes perigosos? Para começar, não sei se você lembra, a crise sucessória do trono inglês colocou como rainha a Elizabeth I. E essa Elizabeth I acaba fazendo um bom governo. E esse governo acaba servindo de termômetro para governos que virão. Esse governo acaba servindo de sarrafo para governos que virão. E após a morte de Elizabeth I sem deixar herdeiros, a rainha virgem, né? Por isso que você tem em homenagem a ela o território de Virgínia nos Estados Unidos, por isso você vai entender que ela acaba se tornando um antecedente perigoso. Por isso que você vai entender que ela é um sarrafo alto, um termômetro de medidas extremadas. Porque quem vem depois, a dinastia Stuart, não vai conseguir prosseguir com os avanços que a Elizabeth ela promoveu dentro da Inglaterra. Lembrando também que dentro da Inglaterra eu já tenho, além da expansão do governo Elizabeth, algumas políticas que são políticas interessantes para, inclusive, a própria burguesia, que são políticas como, por exemplo, a política dos enclosures, ou, se você preferir, política de cercamentos, que estão deslocando pessoas do campo para a cidade e que depois se transformarão na base para a mão de obra presente na Revolução Industrial, na primeira etapa da Revolução Industrial, cujo pioneirismo é inglês, Newton, quais são os reis da dinastia Stuart? O primeiro é o Jaime I, fica entre 1603 e 1625. E esse Jaime I, ele tem atritos com o parlamento. O segundo é o Carlos I, e esse Carlos I fica entre 1625 e o período que vai culminar com aquilo que é a Revolução Puritana, os anos 40 do século XVII. É interessante você lembrar que dentro dessa primeira revolta ou revolução, dentro dessa guerra civil que é a Revolução Puritana, o que é que eu vou ter? Choques entre o rei e o parlamento. Então eu vou transcrever bem aqui o rei, certo? Versus o parlamento. O rei versus o parlamento. E eu vou configurar exércitos. Então, a favor do rei, à época, certo? O rei Carlos I, eu vou ter o exército dos realistas, né? Os realistas, os cavaleiros. Newton, por que realistas? Porque eles estavam
a serviço da realeza. Então aqui eu tenho os cavaleiros. E do lado do parlamento eu tenho quem? Olha que coisa estranha chamá-los assim. Do lado do parlamento eu tenho os cabeças redondas. Os cabeças redondas. Newton, por que que o nome desses indivíduos é cabeças redondas? Newton, será que eles tinham uma cabeçona? Newton, você é cearense, pelo amor de Deus, como é que você chama alguém de cabeça redonda? Calma, pessoal, não é nada disso. Na época, se usavam aquelas perucas de cor mais embranquecida para se dar um ar aristocrático, para se dar um ar mais nobre. E os membros desse exército aqui, eles não usavam essas perucas, então ficavam com aquele corte de cabelo mais à la Beatle, aquele corte de cabelo que tem a franjinha aqui que vai descendo pela orelha, que fica aquela coisa que parece que colocou, foi um molde, né? Aqui no Ceará a gente chama de cuia, para o corte desse cabelo, mas nota, isso é uma contestação. Eles não usavam as perucas porque não acreditavam em elementos que definiam padrões sociais estabelecidos pela nobreza. Detalhe, o exército dos cabeças redondas, ele tem uma vantagem. Newton, que vantagem é essa? Esse exército aqui, ele vai ser liderado por uma figura chamada Oliver Cromwell. Por uma figura chamada Oliver Cromwell. Newton. E esse Oliver Cromwell, ele vai atribuir a esse exército características que eu diria que são características mais meritocráticas, ao contrário do padrão dos cavaleiros realistas, que é um padrão mais baseado no nascimento, mais baseado naquelas divisões sociais que são oriundas do padrão sanguíneo, de uma questão ainda quase medieval. Aqui não. Aqui dentro dos cabeças redondas, eu vou ter uma gama de indivíduos financiados principalmente pela burguesia, que enxerga na força do Cromwell uma possibilidade de se afastar das amarras do poder real, um financiamento e um destaque para aqueles que dentro do campo de batalha obtêm notoriedade. Então eu vou ter um novo padrão de exército, não mais aquele padrão ali alicerçado, elencado, dentro de estruturas semifeudais. Eu vou ter um padrão de exército onde o indivíduo, mesmo que não tenha o sangue nobre correndo em suas veias, mesmo que não tenha riquezas oriundas, inclusive da própria burguesia, ele tem condição de galgar postos maiores. É por isso que muitos também vão chamar esse padrão de exército estabelecido pelo Oliver Cromwell de nada mais, nada menos do que New Model Army. New Model Army. Newton, que é isso? Um novo modelo de exército, agora baseado mais na meritocracia. Obviamente, você vai ter, certo, dentro dessa questão das revoluções inglesas, algumas situações que envolvem, por exemplo, a Escócia com conflitos, posteriormente a Irlanda, a própria Escócia, novamente, um combate aos holandeses. Então eu estou falando de um período muito conflituoso para a Inglaterra, tanto internamente quanto externamente. Externamente no sentido de se mostrar como forte marinha, que se desenvolve desde o período da Elizabeth I, se demonstrar como forte, mas forte mesmo, país que no futuro se tornará pioneiro da Revolução Industrial. Então, essa revolução é um divisor de águas na Inglaterra. Newton, a vitória se dá com quem? A vitória se dá com os cabeças redondas, liderados pelo Oliver Cromwell. Newton, mas pelo amor de Deus, o rei Carlos I, ele tenta fugir? Tenta, mas é entregue novamente ao parlamento inglês. E o que é que vai acontecer? Esse rei Carlos I vai ser decapitado. Então você imagina aí, você cortar a cabeça de um rei era algo novo dentro daquele contexto, mas essa decapitação marca, certo, o fim de um período, que é o período em que esses reis, eles flertavam muito com a questão absolutista, flertavam muito com a questão absolutista. Quando Oliver Cromwell, liberado dos cabeças redondas, ele acaba vencendo o que nós chamamos de Revolução Puritana, aí por volta do ano de 1649, nós vamos ter aqui um período republicano, uma república dentro da história da Inglaterra. Engraçado, né, cara? Uma forma de governo republicana. Pois é, só que eu quero te falar que essa república aqui, ela não é aquela república que você entende como eletividade do líder, temporariedade no poder, responsabilidade perante o cargo, não, igualdade perante a lei, pelo contrário. A república de Cromwell é uma república muito diferente. Porém, eu quero que você entenda
que o Cromwell ele vai se tornar um rei sem coroa, inclusive chegando a dissolver o parlamento, a fechar o parlamento. Isso mesmo, o mesmo parlamento que ajudou Cromwell a montar o seu exército e combater os exércitos reais. Em Newton, ele vai fechar o parlamento por quê? Porque em determinado momento a vertente, o viés ditatorial de Cromwell impede que qualquer opinião que seja contrária àquilo que ele pensa como modelo político seja simplesmente extirpada de sua frente. É tanto que ele vai se autodeclarar o Lorde Protetor da Inglaterra e vai estabelecer um cargo de caráter vitalício e hereditário. Puxa vida, então se toca aqui de uma coisa, brother. Ele, Oliver Cromwell, que combateu aquela monarquia que flertava com o absolutismo, agora está concentrando poderes em suas mãos. Ele fechou o órgão legislativo, se autodeclarou Lorde Protetor vitalício e hereditário, embora quando ele morrer, o seu filho Richard Cromwell, ele não vá governar por muito tempo, porque vai ter um restabelecimento da monarquia. Mas, Newton, por que não retiraram esse cara do poder? Eu vou te explicar por que não retiraram esse cara do poder. Porque durante essa república, o que há de mais importante para você que vai fazer prova, cara, é entender como é que isso pode ser perguntado, é entender como é que isso pode ser cobrado para você. Newton, como assim? Por um motivo bem simples. Você vai ver que quando a República de Cromwell está a todo vapor, ele vai ter uma ideia que é de aumentar o rendimento na Inglaterra, enquanto reis anteriores tinham tentado restabelecer impostos, como é o caso do ship money no passado, que era o imposto cobrado em áreas portuárias, e que o antecessor de Cromwell tentou estender para outras cidades, ou seja, resgatar o imposto antigo e ainda cobrá-lo em cidades não portuárias. O Cromwell ele vai na contramão. Newton, como é que ele vai na contramão? Os atos de navegação, eles são atos que têm um viés muito protecionista, se você parar para pensar. Como? Eles vão fazer com que os produtos negociados com a Inglaterra, por exemplo, eles partam de portos ingleses ou cheguem aos portos ingleses levados por navios ingleses, meu querido. Partem dos portos ingleses, chegam aos portos ingleses, levados obrigatoriamente por navios ingleses, ou então por navios cuja tripulação seja em maioria inglesa e comandada por ingleses. Newton, o que é que isso tem a ver? Imagina a burguesia investindo em comércio, agora também investe em navios, ganha com o lucro do comércio e também ganha com frete. Pode investir em navios e esses navios podem melhorar e, quando necessário, esses navios podem ser utilizados em outros segmentos, como, por exemplo, na guerra, contra os holandeses. Os atos de navegação são de 1650, mas você vai ver que esses atos de navegação aqui fortalecerão muito a marinha inglesa, que entre 1652 e 1654 entrarão em conflito com a marinha holandesa, se destacando assim como a forte marinha que até então você conhece a Inglaterra. Então, Newton, pera ainda, quer dizer que durante a República de Cromwell eu devo falar dos atos de navegação, mas vem comigo. Por que os atos de navegação se tornam algo tão importante para você? Porque os atos de navegação eles vão ser uma maneira de se acumular capital. Os atos de navegação vão ser uma maneira de capitalizar os burgueses. E o que é que isso tem de importante, Newton? Como é que eu posso fazer uma relação? Bem simples. Se os atos de navegação são uma maneira de capitalização, no futuro, essa burguesia ela vai estipular as bases para um processo que é a Revolução Industrial, marcando para sempre o passo inicial do desenvolvimento inglês do mundo da indústria. Então, Newton quer dizer que os atos de navegação são importantes e eles acabam sucumbindo a todo o autoritarismo desse Lorde Protetor de cargo vitalício hereditário, que é o Oliver Cromwell, inclusive traindo o próprio parlamento quando fecha. Detalhe, não foi o único que ele traiu, não foi o parlamento. Quando Cromwell montou o New Model Army, quando Cromwell montou o Exército dos Cabeças Redondas, grande parte do apoio popular foi para ele, porque se preferia apoiar o novo do que se apoiar o rei. Já viu isso, né? Em alguns locais você já deve ter visto isso. E dentro desse apoio popular, sabe o que foi que aconteceu? Você acabou tendo grupos que queriam mudanças mais profundas na estrutura política, econômica e social inglesa. Newton, que tipo de grupos? Os Leavers.
Os diggers. Newton, quem são os livers? Os niveladores, os diggers, os esclavadores. Newton, por que livers? Então presta atenção, livers. Por que livers? Porque queriam nivelamento social, a correção da desigualdade. Por que diggers, escavadores? Porque queriam reformas mais profundas, reformas que vão além da superfície. Obviamente, Cromwell não é imortal. Então você vai ver que esta república aqui, ela vai durar, certo? Até por volta do ano de 1649. E você vai ver que esse Cromwell, não, 1649 nada, né? 1659. E você vai ver que esse Oliver Cromwell, após a morte, certo? Ele vai deixar esse cargo que é hereditário para o Richard Cromwell, que vai passar pouquíssimo tempo no poder. Aí eu vou ter uma restauração monárquica. Newton, como assim eu vou ter uma restauração monárquica? Cara, por incrível que pareça, eu vou restaurar com a dinastia, aquela mesma dinastia Stuart que a gente tirou do poder. Lembra do Carlos I? Pois é o sucessor do Carlos I, o Carlos II, que vai chegar ao poder. Anglicano, pró-católico, gera toda aquela celeuma, mas dá uma pisada em ovos, sabe? Porque tem medo que venha perder a cabeça que ainda ostenta sobre o pescoço. Newton, o Carlos I fica no poder até o ano de 1685 e ele vai ser substituído por um rapaz chamado Jaime, Carlos I não, Carlos II, por um rapaz chamado Jaime II. E esse Jaime II, também católico, ele vai tentar restabelecer o absolutismo dentro da Inglaterra. Só que você vai ver que isso não vai dar certo. Newton, faz uma cronologia para mim. Faço uma cronologia para você. Primeiro eu tenho quem? Primeiro eu tenho Jaime I. Primeiro eu tenho Jaime I. O que é que ele fez? Se indispôs com o parlamento, se recusou a governar em consonância com o parlamento, não quis se subordinar a pedir ao parlamento autorização para que pudesse aumentar impostos e criar novos impostos. Depois, Carlos I, esse vai ser alvo da Revolução Puritana, é esse que vai ser decapitado. Depois eu tenho um hiato no período republicano, que é o período de Cromwell, e depois eu retorno com quem? Com Carlos II, anglicano pró-católico, e depois eu tenho quem? Eu tenho o Jaime II, que vai tentar flertar novamente com o absolutismo. O que é que vai acontecer? Pois é, esse Jaime II que você vai ver que vai ser alvo dessa segunda etapa do processo revolucionário. Vem para cá. Qual é a segunda etapa do processo revolucionário? A Revolução Gloriosa. Por que que tem esse nome, meu querido? Mas antes da Revolução Gloriosa, aí por volta de 1688, 1689, existem outros documentos que foram assinados na Inglaterra e que têm importância relevante até os dias de hoje. Primeiro, uma referência. Existe uma gênese de Constituição na Inglaterra lá no ano de 1215, que é a Carta Magna, que subordina os poderes do rei João Sem Terra. Àquela época, a subordinação é feita junto à nobreza. Só que você vai ver que para muitos é uma espécie de primeira Constituição que o mundo já viu, porque é uma forte limitadora do poder real. Então, lá na Idade Média, já tem documentos que tentam limitar o poder real. Em 1679, na Inglaterra, eu tenho uma lei muito importante, que é a lei do habeas corpus, inclusive, lei que serve de base para a instituição desse remédio constitucional contra a violência ou a ameaça à liberdade de locomoção. Mas em 1688, 89, eu tenho algo que é realmente marcante para a limitação do poder real. O Jaime II, ele vai ser alvo de uma conspiração, que inclusive envolve sua própria filha, e chamam para a Inglaterra o Guilherme de Orange, que seria, né, o marido da filha dele. Eu acho que é genro, né, Humberto? Genro, né? Genro, o marido da filha é genro, né? Tá, história eu sei, essas coisas que eu não sei o que é cunhado, o que é genro. Então chamam Guilherme de Orange. E esse Guilherme de Orange, ele vai receber assim um apoio. E aí, cara, que tal aceitar o trono inglês? E o Guilherme de Orange, beleza, tá de boa, vou aceitar o trono inglês, tá massa, né? Todo dia que eu pego, né, o trono da Inglaterra. Porém, cara, tem um documentozinho para você assinar. Que documento é esse? O Bill of Rights. E esse documento aí vai limitar os poderes reais e vai fazer com que você subordine os seus poderes ao parlamento. O Guilherme de Orange é submetido ao parlamento e se instala dentro da Inglaterra uma monarquia parlamentarista. Então, acho que você conseguiu entender a importância das revoluções inglesas. Primeira etapa da revolução, a Revolução Puritana. Descontente com a dinastia Stuart, cujos representantes eram o Carlos I e o Jaime I.
né? Nessa ordem não, Jaime I, Carlos I, nessa ordem. Depois, uma república, a República de Cromwell, que estabelece as bases para o acúmulo de capital que será importante na Revolução Industrial. Depois eu vou ter o quê? Uma segunda etapa do processo revolucionário, que é a Revolução Gloriosa, que vai romper com o momento em que a Inglaterra suspirou novamente uma monarquia sem controle do parlamento. A Revolução Puritana vai estabelecer marcas econômicas e políticas na Inglaterra, que está se preparando para o século XVIII e que vai descortinar-se como a grande potência industrial pioneira do processo de revolução, que é a própria Revolução Industrial. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação de um assunto que é chato, revoluções inglesas, mas que eu espero ter deixado um pouquinho mais prazeroso, falando para você tudo o que você precisa de maneira concisa, tá ok? Então, muito obrigado, meu querido Alfartano, muito obrigado, e a gente se vê em outro bloco.